Bom dia, 18/5, né, de 2026. Vamos continuar nosso estudo hoje aqui, vamos fazer a nossa conexão com a espiritualidade. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento, pedir uma proteção para nosso estudo, que nós possamos ter boa intuição, para que nós possamos ter um bom estudo, que nós possamos passar aquilo que realmente tem que ser passado. Sendo assim, damos iniciado esse estudo de hoje. Que assim seja e assim. Bom, na 595, Kardec pergunta assim aos espíritos: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Aí os espíritos respondem: os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação dos que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar do homem. Sendo muitíssimo inferior a este, não tem os mesmos deveres que ele. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. Ou seja, o animal, ele tem a liberdade sim, ele tem o livre-arbítrio, né, para praticar os seus atos. Mas eles, quando praticam um erro, por exemplo, um animal se matar um ser humano, né, ele não tem tanta culpa, ou quase culpa nenhuma, se o homem fizer este ato. Por quê? O homem, ele tem um raciocínio, ele pode pensar, ele pode raciocinar, ele pode voltar atrás daquilo que ele vai cometer de errado. Já o animal não, ele funciona pelo instinto. Então o livre-arbítrio dele é material, ele não tem esse livre-arbítrio que nós temos, e nós podemos raciocinar o que é o certo e o que é o errado. Então, aquilo que o ser humano faz, ele tem muita culpa. Já o que o animal faz, não, é por instinto. Às vezes é defendendo o seu território, às vezes é defendendo uma cria, às vezes é por instinto de fome, né? Então, é diferente, né, o livre-arbítrio do animal para o ser humano, que é uma distância enorme, né? E na 596 ele pergunta assim ainda: de onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco? Por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana. Aí ele responde: origina-se uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçado pelo instinto de imitação. O macaco imita o gesto, algumas aves imitam a voz. Ou seja, os animais, né, a ave tem as suas cordas vocais, os seus órgãos mais apropriados para emitir sons. Já o macaco, apesar de ter uma analogia, de ter uma conformidade como nós, né, porque ele anda, fica em pé, ainda há estudo que nós partimos do macaco, né, mas não tem nada comprovado. Ele não imita a nossa voz, imita o nosso gesto, mas é por causa da conformidade dos seus órgãos, das suas cordas vocais. Mas nós acharíamos que deveria ser o macaco imitar mais a nossa voz do que as aves, né? Mas não ocorre isso. Aí na 597 ele pergunta assim: pois que os animais possuem uma inteligência que lhe faculta certa liberdade de ação, haverá nele algum princípio independente da matéria? Há, e que sobrevive ao corpo. O que a gente estuda aqui sempre: há o espírito. Após a morte, todo ser orgânico, né? Ou seja, orgânico que eu falo é animais, né? Porque o vegetal, né, não tem alma, mas tem uma aura. Mas o animal e o ser humano, eles têm espírito. Então, quando nós morremos, um animal, um cavalo, uma vaca, um cachorro, um coelhinho, esses têm espírito. Esses, quando eles ficam a matéria aqui, que volta para o seu princípio universal, para o fluido cósmico, né? E o ser que está ali habitado, ali preso ali naquele corpinho, volta para o plano espiritual, assim como o animal, como também o ser humano. Aí na letra A pergunta assim ainda: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Ele responde: é também uma alma, se quisesse, dependendo isto dos sentidos que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Ou seja,
existe sim o princípio inteligente, que é o espírito e a alma, porém há uma distância enorme entre o homem e o animal, né? Porque nós somos um princípio inteligente que já raciocinamos, temos sabedoria, temos inteligência. Já o animal, ele tem também uma inteligência limitada. Então há uma diferença muito grande, mas são nossos irmãos que estão em evolução. Vamos fazer a nossa oração e agradecer a espiritualidade por esse estudo de hoje. Amado Mestre Jesus, bons espíritos presentes aqui, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado por estar estudando, aprendendo, aumentando o meu conhecimento e podendo ajudar esses nossos irmãos desencarnados que aqui são trazidos. Que eles possam mudar a sua frequência, mudar o seu padrão vibratório e sendo assim, sendo recolhido e sendo tratado numa colônia, num pronto-socorro espiritual. Sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.